Acho que nós estamos ao vivo. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Hoje na live nós vamos ter o Pedro, do Pequenos Gênios, que participou. O pessoal já está começando a entrar já. Boa tarde, gente. Pessoal, aquela informação básica importante, tá? Por favor. Como é que está o som, a iluminação? Eu acho que tá tudo perfeito. Eu espero. Eu tô hoje. Maravilha, obrigado. Hoje é a minha primeira vez que eu vou entrevistar uma pessoa e o Pedro, ele já entrou aqui. Vamos ver. Ali, Como é que vamos. você vem aqui, ó, onde tem pessoas, Vamos ver esse se ele. aqui, Aê, se ele adicionar. mandou. Pronto. Vamos lá então. Vamos torcer para dar certo, hein? Me ouvindo? E aí, Pedro, tudo Oi, bem? tudo. Que Você tá me ótimo. ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, graças a Deus. E aí, tudo bom? Tudo. Maravilha. A gente vai fazer um bate-papo, tá bom? Você pode me fazer umas perguntas. Eu também vou fazer Sim. umas perguntas para você, se você não se importar, tá bom? Hoje é a minha primeira vez entrevistando, tá? Então, se eu me enrolar em um todo, tá bom? Por favor, paciência. Inclusive a minha Sim. mãe, inclusive a minha mãe está aqui ao lado, inclusive para me ajudar, caso eu erre alguma A coisa. minha Oi, também. mãe. A sua também? Oi, Pri, tudo bom? Tudo Como é que bom? você está? Então, gente, a gente está fazendo aqui essa live aqui para a gente mostrar para as pessoas que cada autista é único. E como vocês sabem, né? Eu acho que a maioria de vocês já sabem que o Pedro, ele é um menino muito inteligente, né? Extremamente inteligente. Sim. E ele tem habilidades de fazer matemática de uma forma muito impressionante, fazendo apenas contas na cabeça. E eu tenho descalculia. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, Pedro. Por favor, será que você poderia se apresentar? Sim, meu nome é Pedro Meira Alonso, eu tenho 12 anos e eu participei do programa Pequenos Gênios do Caldeirão do Hulk. Eu tenho Maravilha. autismo. Isso aí. Muito bom. E pro pessoal que não sabe quem sou eu, o meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 21 anos de idade, eu sou palestrante, sou escritor e eu sou fotógrafo. E hoje eu vou fazer aqui um bate-papo com o Pedro, tá bom? A iluminação tá boa? Eu Tá não... tudo bem, Tá tá bom, tudo ótimo, é. ok. Pedro, eu vou te fazer algumas perguntas, se você não se importar, e se você também quiser perguntar algumas coisas para mim, não tem problema, tudo bem? Sim. Ah, como que você. Eu gostaria de saber como que você consegue fazer as contas de um jeito muito impressionante, sabe? Você tem algum segredo ou você tipo só calcula rápido de cabeça de um jeito assim muito Assim, simples? naquele momento do Caldeirão do Hulk, a gente não queria perder tempo. Ou seja, a gente não esperava o Luciano Huck terminar de falar. A gente já fazia enquanto ele falava, para a gente dar o resultado de uma maneira mais rápida, para a gente acertar mais questões. Excelente, maravilha. E ele já tipo respondia para você, né, de um jeito, é fácil, né? Simples assim, né? Porque para você é tipo muito simples isso, né? Você gosta também de alguma outra matéria ou você gosta mais de matemática? Assim, eu sei muito de história também, porque teve um História. momento que eu estudei bastante história. Eu sabia assim o que tinha ocorrido na história, o que ocorreu em tal século, em tal ano, em tal dia. Maravilha, legal. Todos nós já sabemos que você é apaixonado por matemática, não é? Sim. E você tem alguma dificuldade de interpretação? Ou você também é muito bom em interpretar as coisas? Assim, eu sou boa em interpretar as coisas e não tenho uma dificuldade em interpretar. Maravilha, que ótimo. Ah, Então,
todos nós já sabemos que você tem um talento inexplicável sobre calcular de cabeça, né? Fazer uma matemática impressionante. E eu queria saber uma curiosidade em relação a você. Você já pulou de ano na escola? Sim, Pulou de ano, sabe? eu pulei a segunda série. Você pulou qual? Desculpa. Segunda. A segunda série, tá vendo? Só já eu tava imaginando que ele tinha pulado já uma série. Eu Ah, tinha conhecimentos reservados sobre a matéria do segundo ano, eu sabia várias coisas sobre a matéria do segundo ano, então decidiram que eu iria me reclassificar. E aí eu comecei o só, terceiro ano com 7 anos. com 7 anos, olha só, com 7 anos, tá vendo? Hã? Você pretende ir pra faculdade? Será que você pretende ir para a faculdade? Sim. Sim, Maravilha, que ótimo. Do que você pretende fazer faculdade? aí não sei. Hum, Tem várias coisas que eu queria fazer e aí não escolhi. tá bom então, maravilha. Ah, e uma coisa que eu queria saber, se você não quiser, não precisa responder. Você tem dificuldades assim na vida, algum preconceito ou nunca sofreu em relação a isso? Assim, já sofri sim, quando eu era mais novo, porque meus colegas de sala não entendiam não entendiam que eu tinha autismo, mas depois que eu expliquei pra eles, parou. Que ótimo, aham. Eu também já sofri, eu tive uma coisa assim mais, digamos que assim, como é que fala mesmo? Você sofreu preconceito? Que eu também sofri, obrigado. Eu também sofri um certo preconceito também já sofri bullying também por algum tempo, mas isso também já passou já, graças a Deus. Mas, assim, isso já são coisas do passado, mas é bom a gente falar às vezes algumas dessas coisas para as pessoas entenderem que o Sim, autismo ele é um transtorno, não é? Um transtorno do Um transtorno neurodesenvolvimento. do neurodesenvolvimento e que é muito importante as pessoas não terem preconceito com a gente, né? Com as pessoas com autismo, né? Ah, muito obrigado. Minha mãe também está controlando os comentários aqui. Muito obrigado, inclusive, pela força, viu, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta aí para mim ou para o Pedro mesmo, vocês também podem fazer, tá bom? Uma coisa que eu queria te pedir, Pedro, se você puder, sim. será que você poderia mandar um beijo para os meus avós, Irene e Arnaldo? Eles gostam muito de você, eles são Sim. muito seu fã. Um beijo deles e manda um beijo. Não sei o nome deles. Irene Irene e. Uhum. Repete o nome, fala pra ele. Repete o nome. Irene e Arnaldo. Irene e Arnaldo, um beijo pra vocês. Muito obrigado. Ai, meu pai vai morrer do coração. Ele vai, com certeza. Bom, ah, hã? Posso entrar agora? Pode entrar se você quiser. Pri, agora a gente vai entrar junto aqui com eles, tá? Agora Ó, minha mãe vai Ok. entrar junto com vocês aqui, vai entrar com a gente. Ó, já tem uma pergunta aqui que o pessoal está perguntando qual Aqui. matéria de escola vocês dois não gostam. Agora, gente, eu sei que agora assim, é muito lindo ver os dois, a gente só vai dar uma auxiliada para os dois agora, né? Porque o Pedro é Sim. menor de idade, é bom ter a mãe perto também, né? E o Nicolas ele tem um pouco de problema de interpretação, então ele já pediu para a mãe, fica do meu lado porque se precisar, né, eu vou precisar da sua ajuda. Sim, Sem contar que ele tenho está muito super problema emocionado. de Ele tem problema de interpretação, interpretação, então às vezes ele demora para entender uma coisa que vem para ele. Então agora eu e a Pri, a gente vai ficar um pouquinho aqui do lado. Então, agora uma pergunta para os dois. Eu e a Pri vai ficar com a mediadora se precisar. Então, os dois vão responder qual matéria que vocês não gostam e por quê. Tá bom. Quer responder primeiro, Pedro? Eu vou responder assim. Não tem uma matéria assim que eu não goste muito, assim, porque cada matéria é uma matéria diferente e eu sei bastante sobre cada matéria, mas tem algumas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos. Mas se fosse para falar de alguma que eu não gostasse, seria português.
Português, olha, Às vezes é um pouco chato de interpretar os textos. isso é verdade, aham. Eu gostava de português, só que só no ensino fundamental. A partir do ensino médio era só interpretação e era muita dor de cabeça para mim. E era muita Muita literatura. literatura, então. Sobre matéria de eu não gostar, cada matéria, é isso mesmo que o Pedro falou, cada matéria tem a sua importância na vida, né? Mas se fosse para escolher uma matéria que eu, tipo, menos gostasse na escola, eu acho que era química, porque para mim não dava o mínimo de interesse para o meu futuro. De interesse para o meu futuro. É, Não tem sentido no interesse, né? não, isso aí. Você ia bem em química? Não, nunca ia Conta, bem. conta para o Pedro como é que foi a adaptação de química, algumas coisas que o professor fez para adaptar a sua matéria. Então, eu não sei se vocês sabem, né, mas eu tive muita dificuldade na escola, né, nas lições, então, para que não tivesse, tipo, toda aquela dificuldade, né, eu precisava de Adaptação. adaptações, né, eu precisava muito de adaptação, e ao invés dele me passar uma tabela periódica, original, ele me passou uma tabela periódica com personagens de jogos, Ah, que porque eu legal. gostava muito de jogos naquela época, né? Eu era fanático por Mario e assim por diante. E aí depois ele me passou uma tabela dessa e aí depois eu consegui ah, ah, ver com um pouco mais de facilidade. Você lembra de alguns elementos da tabela periódica, né? Fala pro... Acho que o Pedro Lembro. sabe a tabela periódica também, né? Você Ou sabe não? a tabela periódica, né, Não Você Pedro? sabe, sabe? sabe? Não. Ele Ah, ainda então, não teve. É a partir, acho que do ano que vem. A partir do ano que vem, a né? partir do ano que vem. É. Isso ajudou o Nicolas a lembrar um pouco mais assim alguns elementos. Agora ele consegue saber que AU é ouro, sabe? Né? K, você lembra Uhum. qual que é o K? K é É potássio, né? potássio, isso. Potássio, Então sim. ele conseguiu assim aprender através de jogos. E outra coisa que o professor de química adaptou para você, você lembra que foi da massa e volume? Sim, lembro. Ele me passou uma lição adaptada, que era para eu fazer um patê de presunto para ele explicar para a sala de aula como que funcionava a relação entre a massa e o volume. Que legal. Pedro, agora para você, na escola, você precisa de alguma adaptação na escola ou você consegue acompanhar tudo normal, desde a questão social até a questão pedagógica? Por isso, se eu fizer a pergunta difícil, Assim, as provas bimestrais normalmente elas vêm com as matérias da escola, Normal. Não mas tem, não tem nenhuma né? adaptação. Não, ele não tem adaptação da matéria. A matéria, as provas, praticamente são as mesmas. Aí os professores procuram não colocar pegadinhas, Sim. né? Ou alguma coisa que ele tem dificuldade de perceber, colocar em negrito, né? Tipo duplo sentido. Então, eles evitam isso, né? E aí coloca alguma coisa em destaque, tipo em negrito, e se a prova é muito longa, eles geralmente diminuem, as crianças têm 10, ele tem 8 questões, Certo. né? Essas é as adaptações, mas geralmente as questões são iguais. É mais o português que ele tem uma adaptação na prova, porque ele ainda tem alguma dificuldade de entendimento. Ele interpreta super bem, tem melhorado muito bem, mas às vezes algum meme, algumas piadinhas, algumas coisas, ele ainda tem dificuldade de interpretação, né? Fala para o Pedro Estamos como que era para trabalhando, você, mas Nicolas. Como que era para você a interpretação, por exemplo? Aliás, como que é até hoje a interpretação? Ah, tá. Então, hoje em dia a minha interpretação ela melhorou um pouco, mas ainda não, ainda tenho bastante dificuldade. Mas hoje em dia a minha interpretação é mais por ecolalias funcionais. Por exemplo, é eu pegar um pedaço de um desenho que eu assisti ou eu assisto, um pedaço de um youtuber, e aí depois eu falo em cima daquela frase em um outro sentido. Mas ainda tem dificuldade, por exemplo, se a gente tá lendo um livro, que nem agora eu estou tentando ler com o Nicolas, eu estou tentando ler livro com ele, é muito difícil, muito, muito, muito. Porque cada frase a gente tem que parar. Para você também, Pedro, quando você está lendo alguma coisa, assim, você se perde no que você está lendo? É difícil para você ler? assim, eu consigo ler muito bem, não tem. não tenho nenhum problema em relação à leitura. Uhum.
Mas tem Eu, mais problema para interpretar. é muito pouco, né? É muito pouco. Ele já interpreta muito bem a maioria das coisas. A dificuldade dele de interpretação é muito pouco mesmo. É uma outra coisa. E ele lê muito livro, né? Ele gosta de ler, né? E ele lê muitos livros, não é livro de historinha, de gibi, nada. É livro de história mesmo, história do Brasil. Ele gosta de ler história do mundo, ele lê muito livro de autismo, de altas habilidades. Ele já leu seu livro. Que legal, bacana, muito feliz, Então, obrigado. assim, ele gosta muito de ler essas coisas, né? Ele gosta muito de ler para estudo, não apenas ler para ler, ele gosta de ler para estudar. Ele sempre foi assim, né? Sempre foi bem curioso mesmo a respeito disso. Ah, Pedro, eu acho que Bacana, você me puxou, então. A gente nem tem parentesco, mas você me puxou, porque eu sou assim verdade. desde pequena. Eu sempre Deve ter amei ler. puxado ela, porque Eu essa amo aqui ler. ama Eu ler, ama adoro. estudar, Eu sim. leio muito, muito, muito. E desde pequenininha eu gosto de ler. Aí, antigamente, a gente não tinha internet. Não sei se você sabe disso, que antigamente não tinha internet. Então, eu vivia em biblioteca, ganhava livros. Meu pai levava, às vezes, coisas que ele ganhava, que ele trabalhava com mudança. Eu pegava livro para eu ler. Eu já li não sei quantos mil livros. Eu amo. Aí eu tentei passar isso para o Nicolas, mas não deu. Mas aí o que acontece? Cada ser humano é único. Então, eu não posso forçar o meu filho a uma coisa que ele não tem a habilidade. Eu tenho a habilidade de Sim. leitura e ele já não tem, né? O pessoal Uhum. está perguntando aqui também como que vocês descobriram que vocês são autistas? Eu queria que se o Pedro pudesse responder primeiro. Como ou com quantos Como anos? e quando? Pode ser como e quando. Quer contar? Quantos anos? Conta. Assim, a gente descobriu com 2 anos, Uhum. porque a minha mãe ela correu atrás do diagnóstico, porque ela sabia que tinha algo de errado, assim. Uhum. Entendi. E você, Porque, assim, quando você se sentiu assim, que você pensou, puxa, tenho autismo, você se lembra mais ou menos assim, para você sempre foi o seu jeito de ser assim, e acabou. há uns anos atrás, Uhum. Com ainda, quantos anos? 10 ou 11 anos, assim, eu comecei a tomar bastante conhecimento disso. E a partir do momento que eu tomei uma boa parte do conhecimento, assim, do autismo, Uhum. assim, eu vi que eu era autista, eu aceitei aquilo. Uhum. Lindo. Tá certo. Que Lindinho. bonitinho. E você, Nicolas? E não Comigo, ligava para comigo pessoas foi disso. a minha mãe, ela me explicou, ela me falou uma história, né, chamada Lenda do Anjo chamado Nicolas, Que que lindo. ela me falava que eu era um ser humano especial e depois ela me falou um tempo depois que eu tinha autismo e me explicou o que era e eu também aceitei super tranquilo e hoje em dia eu consigo aceitar e naquela época eu consegui aceitar o autismo super tranquilo. Eu acho legal a gente estar fazendo esse bate-papo, Pedro e Nicolas, né, e Pri, pelo seguinte, por exemplo, tem muita gente colocando aqui que legal, adaptação e tal. Então, vejam bem, quem conheceu o Pedro ali no Caldeirão do Hulk, né, já tem aquela ideia de assim, caramba, ele é super gênio, então a gente pode tacar tudo em cima dele, né? As pessoas acham que um Uhum. gênio, ele passa a adivinhar respostas, ele adivinha, não é uma coisa que ele Uhum. aprende, né? Ele não Né? precisa de nenhuma adaptação e precisa de adaptação para algumas coisas. Então, Sim, professores, sim. auxiliares de sala, terapeutas que estão aí na live, né? Entender que Uhum. existem particularidades de cada um. Agora, o Nicolas, por exemplo, ele tem o QI abaixo da média. Em algumas áreas é abaixo mesmo, né? Interpretação e Uhum. tudo mais. Já assim, ele fez um teste por áreas uma vez, super interessante, mas detectou que o Nicolas tem deficiência intelectual leve por áreas. Já o Pedro tem altas habilidades, ele chega a ter o QI de 160, né? Que a gente viu. 160, 160, que é um QI altíssimo. O meu é 122, já é alto, mas eu não chego aos pés do Pedro. Eu não consigo fazer conta de cabeça de jeito nenhum. E o meu já é um QI um pouco alto, mas não chega aos pés do seu. O Nicolas ele chegou a alcançar abaixo de 70 em algumas coisas, que já indica deficiência intelectual, e teve na parte de vocabulário, como eu fui ensinando o Nicolas a falar, eu sou professora de línguas, né, inglês, português, francês, então acabou que ele tinha um vocabulário acima da média para a época, mesmo ele falando pouco, o que ele falava era acima. Então, em alguns testes lá, teve coisa que deu 110, que é quase indo para 111, que já começa a apontar
né? Uma inteligência ali meio acima. Mas a gente não chega aos pés do QI do Pedro, né? É verdade. Mas isso daqui é legal para a gente ver que não interessa se você tem 160 ou se você tem 60 de QI, as pessoas precisam ser entendidas dentro das suas individualidades. E que autismo Sim. não é assim. Ah, aquele autista lá, ele não é um rótulo, ele é uma pessoa com autismo que tem capacidades, que tem habilidades, que tem diferenças, que tem deficiências, que tem necessidades aí para serem colocadas. Correto ou não? Exatamente. Tem Sim, mais corretíssimo. Não tem como ser mais correto. Obrigada, Pedro. Você leu qual livro nosso, Pedro? Tanto Pedro quanto o Nick. Oi? Qual É, livro nosso você... foi Não, aqui. qual livro deles? O do Nicolas, que ele escreveu. o da Ivana? Não, o outro. Tudo que eu posso ser? Tudo que eu posso O que, ser? o que ele escreveu uma página, você escreveu a outra. Sim, tudo que esse eu aí posso mesmo. ser. Tudo que eu posso É. ser. Que legal, bacana. Esse livro aí é legal, Pedro, porque o Nicolas, ele tem, como ele tem dificuldade de interpretação, e assim, outras dificuldades também, eu ficava sempre pensando, o que vai ser do meu filho? O que vai ser do meu filho? Eu sempre pensava muito nisso. E aí, eu falei para ele, eu tinha escrito um livro sobre a vida dele, eu falei assim, filho, escreve você um livro da sua vida. Mas como que o menino pode escrever se ele tem dificuldade de interpretar, se ele tem uma deficiência, se ele tem déficit de atenção, tem hiperatividade? Ele levou 3 anos escrevendo a parte dele, né, filho? Foi Foi super só respeitado. por 3 anos. Foi super respeitado o tempo dele, tá? É. E aí, as pessoas falam assim, nossa, que legal, tudo que eu posso ser, o nome do livro. Então, o seu filho ele pode ser qualquer coisa, né? O que eu sempre Sim. digo, ele pode ser tudo o que ele pode ser, não tudo que eu quero que ele seja, Uhum. né? Então, Exatamente. é muito legal a gente não jogar as frustrações. Ô, Pri, fala um Exatamente. pouquinho sobre a vida do Pedro, assim, se você não se importar. Se ele passa por outras questões, assim, que você precisa ficar brigando em ou escola, ou terapia, ou com o governo, alguma coisa do tipo? Não. Na verdade, assim, tivemos sim alguns problemas com escolas, né? O Pedro já mudou de escola, tivemos problemas. Eu nem culpo, assim, totalmente a escola, sabe, Anitta? Porque, infelizmente, eles não estão preparados para atender essas crianças, né? E as pessoas, às vezes, elas pecam porque elas não conhecem, né? E então, assim, eu tive muito problema assim de entendimento do Pedro na escola, quem era o Pedro, o que eles teriam que fazer, né? Os profissionais foram lá, orientaram, mas eles tiveram grandes dificuldades, né? Não foi em uma, foi em duas, foi em várias, né? As escolas que o Pedro passou. Mas, assim, eu acho que, assim, com o tempo, né? A mãe, a escola, né? A família e a escola se reunindo e um se ajudando o outro, eu acho que tudo vai se encaixando, né? Eu acho que tudo vai se encaixando, porque a gente tem que ver os dois lados, né? Não é só o lado da criança e também não é só o lado da escola. A gente tem que analisar os dois lados e tem que consertar os dois lados, né? Tem que entrar num acordo e para a gente caminhar junto, porque senão não vai, né? Tem que ser assim. Perfeito. Porque outro ponto também que a gente vê assim, a inclusão não existe, inclusão é uma farsa, inclusão não sei o quê. É difícil, não está funcionando ainda na maior parte do país, a gente sabe disso. É muito complicado, mas tem tanta gente fazendo um trabalho lindo, tem tanta gente se esforçando, tem tanta gente que tem amor e vai atrás da técnica, né? Porque eu acho que você tem que ter, o que eu até falei isso na live que eu fiz com o Luciano. Não existe um estudo científico mostrando que o amor é capaz disso ou daquilo, que o amor, se você tiver amor, você já consegue ensinar, né? Mas a gente sabe que, cientificamente falando, o nosso cérebro, ele vai por incentivos, se você vai por afetividade, você consegue muito melhor do que se você for por castigo, né? A neurociência fala muito disso. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu fico imaginando a professora de matemática do Pedro, que ela não tem que, quanto ela não tem que se virar, o amor que ela não tem que ter por ele, pela profissão dela, para que ela consiga fazer um excelente trabalho com ele, né? Ela sabe mais matemática do que o Pedro? Ela sabe menos matemática do que o Pedro? Ela é capaz de fazer o que o Pedro faz? Não é? Então, assim, deve ser uma pessoa que tem que ter muito amor para poder ir atrás de fazer um bom trabalho com ele. A professora de português dele sabe que ele tem uma dificuldade, então onde que ela tem que adaptar para ele? Isso se chama amor mais técnica.
A professora Aham, que não tem amor pelo que ela faz, ela pode estudar em Harvard, onde for, na melhor faculdade do mundo, ela não vai fazer um bom trabalho. E a professora que exatamente. não tiver, assim, então, assim, eu acho que essas coisas elas têm que andar juntas, né? Isso é Uhum. verdade. Pedro, você se sente bem acolhido na escola? Você gosta dos alunos, dos Sim, professores? É? sim, em geral eu me sinto muito bem acolhido Que bom. na escola. Maravilha. Uhum, E você tem bastante amigos? Eu tenho alguns amigos, sim. Os amigos. uhum. Legal, bacana. Você chega aí na casa de alguém, alguém vai na sua ou não chega nesse grau? Hum, Assim, hum. não. Sim, a gente vai. Tem o Gabriel, né? Uhum. Não da escola, mas vai. Tem outros amigos fora da escola. É que o pessoal da escola é de outra cidade, né? Uhum. O Pedro estuda numa cidade vizinha. Então, assim, a maioria é de lá e vai, tem sempre os amigos que se reúnem quando vai fazer trabalho de escola, né? Aí a gente vai, marca, eles fazem o trabalho, depois eles brincam um pouco, né? Depois do trabalho. Tem a turminha, assim, que eles se reúnem, mas não é frequentemente, né? O frequentemente são com crianças fora da escola. Hum. Você, Nicolas, como é que era na escola com amizade? Eu também tinha alguns amigos, mas eu também não ia na casa deles com muita frequência. A gente não se via assim com tanta frequência, né? Mas a gente mantém contato até hoje. E quem que tinha Uhum. dificuldade de fazer amizade na escola? Você não tinha dificuldade? Era, assim, eu tinha bastante dificuldade. Eu era bastante asocial. Você não tinha Inclusive, vontade, né? inclusive até hoje eu sou meio asocial. O Nicolas não tinha vontade de fazer amizade. Era muito difícil para ele ter que conversar, ter que entender o que o outro queria, ele devolver. Às vezes ele falava ecolalias e as pessoas ficavam. O que você está falando? Ele falava pedaço de desenho, ele achava que estava Pedaço ok. de desenho do nada, sabe? É, Aham. ou ficava imitando Uhum. pica-pau do nada. E para ele estava ok, mas as pessoas aí iam tirar sarro dele, então ele resolveu ficar, né, recluso. Então foi todo um processo de inclusão com o Nicolas que demorou muito tempo. Tem uma pergunta aqui que o pessoal falou assim: eu gostaria de saber com que idade o Pedro e o Nicolas começaram a falar, né? Pedro, fala aí do seu processo de fala, como que foi, meu amor? Assim, eu comecei a falar com uns 2 anos e meio, logo depois, assim, do diagnóstico de autismo, eu comecei a falar. Uhum, Precisei da ajuda da fono para conseguir falar. uhum, Mas, assim, deu tudo bem, uhum. no final. Que ótimo. E você? Eu, ah, é. E eu comecei a falar com ah, 2 anos, três Você? anos, É, por você aí. começou a falar com quase 2 anos, e aí você parou de falar com 3 anos e 8 Parei de falar meses, com 3 anos e 8 meses. aí voltou com quase 5, Aí eu mas só. voltei com quase 5 anos de idade, mas só com ecolalias. E eu comecei a conversar mesmo de verdade, a me comunicar só a partir dos 12 anos. Ele ia É, fazer foi 12 anos isso. quando começou a usar a fala como comunicação mesmo, né? Isso é Pedro, verdade, deixa é. eu te perguntar uma coisa. O nosso papo está muito legal. A gente tem até 1 hora de live, mas eu não sei se vocês dois vão aguentar. Você quer parar agora, que vai dar meia hora, porque tá maravilhoso o papo. Você quer parar ou você quer continuar? Se Vamos quiser parar, continuar. Vamos vai continuar? continuar? Então tá bom. Ele Eu, Eba! gosta eu, de falar. Não eu não gosto de queria falar parar na de jeito live, é nenhum. A boa gente pra. está fazendo aqui por sua vontade, tá bom? Tem muita gente elogiando demais, mandando beijo para vocês dois, dizendo que vocês dois são tão lindos. Muito Os dois são demais, obrigado. cada um com suas qualidades. Muita gente está elogiando muito, muito, Muito muito. obrigado, gente. Tem pessoas falando que têm filhos também com autismo. Eu não dou Obrigada. conta de todas as perguntas aqui. Vamos ver, ó. Quais os primeiros sinais que notaram no Nicolas e no Pedro? Responde primeiro, Pri. O Pedro, eu percebi os primeiros sinais quando o Pedro tinha 6 meses. Uhum, Ele era uma criança muito mole, e eu já tinha a Rebeca, né? Eu tenho uma filha de 23 anos. E aí os médicos falam assim, ai, não pode comparar, mas a mãe compara, né? E a Rebeca, ela foi sempre, tudo muito rápido, né? Com 5 meses, ela estava disparando, assim, a correr naquele andador. Com 6 meses, ela andou super rápido. Então, assim, claro que eu ia comparar. Não vou comparar totalmente, mas você tem uma noção de quando é para a criança sentar, quando é para a criança engatinhar. E com 6 meses, o Pedro não sentava.
A gente encostava, ele caía. A gente encostava, ele caía. Com 8 meses, ele era mole. Aí eu falei, não é normal uma criança com 8 meses, né? Deve ter alguma coisa. Aí a gente foi no neuro. E o neuro falou assim para mim: olha, mãe, ele é mole assim porque você não força a coluna dele. Você tem que forçar a coluna desse menino para ele ficar sentado. Aí eu meio que saí de lá, meio ignorando o médico, Pode perder réu primário, a gente sai, né? Se não reperde réu primário, se mata, né? né? Eu ignorei e fui atrás de outros. Segui o meu instinto de mãe. E aí a gente foi. Eu fui pesquisando, fui lendo a respeito de algumas coisas. E aí fui, aí ele começou a engatinhar, ele tinha 10 meses, né? 10, 11 meses ele foi engatinhar. Ele foi andar com 1 ano e 2, quase 1 ano e 3 meses. Então, assim, muito diferente da minha filha. E aí eu fiquei encafifada com aquele negócio, ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, não, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que ter certeza de que isso tá normal. E aí eu fui atrás. Aí, com 1 ano e 10 com 1 ano e 5 meses, eu levei ele na neuro, numa outra neuro que me indicaram. E aí ela falou assim para mim: olha, mãe, ele não falava nada nessa época, nenhuma palavra. E aí a mãe falou assim: olha, vamos observar uns 3 meses. Ela me deu algumas orientações. Ela falou: vamos ficar em observação. Se daqui uns 3 meses ele continuar dessa forma, não falando, tal, a gente vê o que faz. Aí eu voltei lá, ela me indicou a fono. Então, com 1 ano e 8 meses, o Pedro já começou a fazer fono, né? E ela mesmo me indicou, a fono me indicou a procurar um psiquiatra. Foi quando eu levei o Pedro no psiquiatra com 2 anos e o médico, na primeira consulta, ele bateu o olho e falou para mim: olha, mãe, eu vou te indicar uma equipe multidisciplinar para fazer avaliação no Pedro, mas eu vou te adiantar que o seu filho tem autismo, né? Foi aí que a gente foi fazer os testes numa equipe multidisciplinar que ficou 1 ano fazendo o teste, porque o Pedro ele já tinha as altas habilidades e a gente não sabia. E aí essas altas habilidades atrapalhou muito no laudo do autismo, porque ela encobria o autismo, né? Aí ele, depois de 3 anos, quando o Pedro tinha 3 anos, é que eu tinha o laudo. Eu tive o laudo no papel, mas com 2 anos eu já sabia que o Pedro era autista. Aham. Essa foi a nossa trajetória. A nossa trajetória foi, infelizmente, foi assim, doída também, porque eu acho que nenhuma trajetória é fácil, né? Não tem nem comparação. Qual que doeu mais, a minha ou a sua? Cada um que sente a sua dor sabe, né? A Sim. nossa também foi doída. E a nossa foi há 21 anos, quando o Nicolas nasceu, não se sabia de autismo, o que se sabe hoje, o que você falou, por exemplo, no caso do Pedro, as altas habilidades acabaram mascarando, porque as pessoas elas têm um estereótipo de autismo na cabeça, né? Que há 10 anos, quando você pegou o diagnóstico do Pedro, não tinha ainda. Pedro está quantos anos mesmo? Desculpa. 12. No caso do Nicolas também, quando eu comecei a desconfiar, o Nicolas era bem bebezinho, e o Nicolas, assim, ele já nasceu, não chorou, tudo bem, acontece com um monte de criança, aí ele chorou, o parto foi muito difícil, blá, blá, blá. Sim. Mas, assim, o Nicolas, ele veio mamar e ele fica assim, ele pegou no meu peito, parecia que, sabe, tinha sido treinado no céu antes, sabe? Mamou, dormiu, ali ele ficou quietinho. E ele era essa criança, ele mamava e acabou. Ele não tinha reação, ele não chorava, ele não procurava o peito, ele não chorava para mamar, ele não chorava para praticamente nada. Quando começou injeçãozinha, com 2 meses, né, com uma semana, tudo que tem injeçãozinha que ele tomava, ele não chorava. Era uma criança que se você deixasse no berço ele ficava, ele não chorava para pegar. E assim, então eu já fui percebendo de muito pequenininho. E aí o que eu ouvia dos médicos era sempre a mesma coisa. Seu filho é lindo, imagina, seu filho é lindo. Que autismo, seu filho é lindo. Como se para dar diagnóstico tivesse que ser feio, né? E não existe filho Né? feio. Bom, aí com 3 anos e 8 meses aconteceu aquela, né, ele teve uma doença que fez com que ele tivesse uma regressão em tudo que a gente tinha conquistado com ele, mas ainda sem diagnóstico fechado. E aí começaram a vir os diagnósticos de retardamento severo, de não sei o quê, de uma série de coisas.
só com 5 anos e meio que a gente pegou o diagnóstico dele pela primeira vez na mão. E aí a gente pegou o diagnóstico e foi para casa, porque não tinha tratamento em lugar nenhum. Então, a gente correu e, assim, se lascou do mesmo jeito. E foi assim. Então, é mais ou menos essa nossa história. Tem pergunta aqui também, Pri, que estão perguntando assim, ó. Pedro ou Nicolas, vocês têm dificuldades sensoriais? Pedro, você sabe o que são dificuldades sensoriais? Sabe? Você tem alguma nos 5 sentidos? Alguma coisa que seja uma dificuldade? Assim, sobre eu gostar dos alimentos assim, tenho transtornos alimentares. Uhum. Às vezes, assim, eu não gosto muito de experimentar algumas coisas novas, Uhum. mas com 10, 11 anos, isso começou a se tornar um pouco mais diferente. Comecei a comer mais coisas. Antigamente não comia feijão e nem alface. E Agora você o come? que tinha que ter no prato sempre era tomate. Aham. Tinha que ter tomate, senão não era para comer. E se tinha alface no prato, também não era para comer. Pergunta se ele come, tá? E hoje você come alface? Sim. Legal, maravilha. E hoje você come feijão? Mais ou menos. Ah, de vez em quando como bastante. Não que a galinha de papo, né, amigo? Então a gente Eu combina, também né? comia de grão em grão. Direto. Nossa, Pedro do céu, você não tem noção. O Nicolas, ele tinha muita dificuldade. O Nicolas tem problemas sensoriais, acho que em todos os sentidos, né, Nicolas? A maioria deles. Acho que visão, Tato, você se incomoda com luz também um pouco, né? pouco, Com estrobo. aham. E auditivo, Sim. claro, né? Auditivo, e eu também tenho olfato problemas também. sensoriais com comida mesmo. Com a O própria Nicolas comida. tem problemas sensoriais nos 5 sentidos. E aí, cara, a gente desistiu quando ele era pequeno, porque com comida foi bem, bem, bem ruim. Se ele não comesse só alface e feijão, sabe, ia ser uma coisa, mas ele não comia. Fala pra ele o que você comia. Eu não comia nada. Nada. Nenhum tipo de comida. Nada. Sério. Nada. O que você colocasse na boca dele, ele gritava, Nossa. ele berrava. Gritava, Isso com berrava, 4 meses e berrava. meio, Pedro. E 4 o meses choro e saía meio. quente. E a gente ficava com medo do vizinho chamar a polícia, conselho tutelar, porque ele chorava tão forte, tão alto. Era só colocar uma sopinha. Eu falei, meu Deus, deve estar quente. Não estava. Eu fui babá, fui mãe dos meus irmãos, eu era professora, já tinha dado aula em creche, maternal. Falei, meu Deus, está acontecendo com esse menino, Alex, tem alguma coisa errada. E ao médico, não é nada. Deixa ele sem comer para você ver. Deixei um dia inteiro sem comer, Pedro. Foi o dia Sabe mais o que feliz aconteceu? da minha vida. Legal. Você não está entendendo. E aí, toca a gente tentar de tudo, né? A história é muito longa, que são 21 anos, mas para resumir, Pedro, hoje em dia ele cozinha junto com a gente, ele faz pães junto comigo toda semana. Essa semana semana passada eu consegui fazer um pãozinho francês muito bom, que ele provou e gostou. Ele não comia ovo, ele come. Tudo que ele não comia, hoje ele come. Mas eu não gosto de ovo. Exato, não gosta. Mas Não, come. o Pedro não come. Não. Pedro não come ovo. Também não como ovo, mas se tiver que comer. Diferentes. Fala pro Pedro só dar umas dicas para ele, umas receitas boas de ovo. Bom, a gente fez uma receita que a gente faz todo final de ano, todos os dias 13 de dezembro. Eu já falo por quê. A gente faz um prato espanhol chamado fritada. Fritada é um prato espanhol que vai batata chips, bacon, queijo, presunto e ovo mexido. E aí, com tudo isso, já fica uma delícia. Nem dá para sentir o gosto do ovo. Vou fazer para ver se ele come. Ele começou a comer. Depois eu dou a Exatamente. receita, Pri. E por que a gente faz todos os dias 13 de dezembro? Porque minha mãe fez em um dia nesse dia, que foi dia 13 de dezembro, que era um dia qualquer, acabou se tornando um dia especial. Por quê? Porque ela cozinhou, ela fez para o jantar e aí eu comi e gostei de ovo pela primeira vez. E agora, todo Ai, dia que 13 de legal. dezembro, Todo eu tenho que dia fazer 13 de... fritada. Eu não posso fazer nem dia 12, nem dia 11, nem dia 10. Não, nem dia Tem que ser 15. dia Dia 13. Dia 13 de dezembro. 13. Legal. Pessoal, não marquem palestra pro dia 13 de dezembro, porque esse ano verdade. marcaram no Nordeste, ele quase morreu. Aí ele tá dando graça. Aí tiveram que cancelar a palestra, ele comemorou de terem cancelado a palestra. Olha, tem mais problemas sensoriais que atrapalham vocês, assim, no dia a dia de vocês? O Pedro, ele tinha muito problema de tato, né? Beijo, principalmente beijo com batom. Ele não suporta, isso ele não suporta até hoje.
Abraço, ele não gostava. Toques, né? Você encostar nele. Ai, lindinho. Nossa, aquilo deixava ele maluco. Barulho. Nossa, como o barulho irritava ele demais. Luz, ele tem sensibilidade à luz até hoje, né? Geralmente a gente quando sai no sol, ele sempre fica com o olho fechado e vai abrindo aos poucos para ir acostumando. Ele tem muita sensibilidade à luz até hoje. De manhã é sempre assim, quando eu acordo. Assim, de manhã eu acordo, se eu Ele não toma café no escuro. Ah, é? Olha com o que eu durmo. tomo café no escuro. Olha lá. Se eu não dormir assim, eu não consigo dormir, porque qualquer luzinha pra mim. E tem dia que É verdade. Qualquer Que luzinha. legal. assim, Eu tem tenho dia fotofobia, que só o Nicolas tem um pouquinho. É verdade, eu tenho um pouco só. E assim, tem dia que se o sol ainda tá muito forte, mesmo fechando a porta, apagando a luz, eu vou lá e fecho a cortina de olho fechado. Pra não atrapalhar, Excelente, pra né? não atrapalhar, né? E você, Tá Nicolas? certo. Sobre o quê? Sobre essas questões aí sensoriais também. Sim, eu tenho. Barulho. Eu tenho problema com barulho até hoje. Tenho problema com toque, de cutucar, isso é insuportável. Tenho problema de toque, tipo, se esbarrar na pessoa ou ficar encostando assim. Eu também não gosto de jeito nenhum. Mas hoje em dia eu gosto de. Eu até gosto de beijo e também até gosto de abraço. Hoje em dia já não é problema mais pra mim. O Nicolas teve que namorar, então ele teve que aprender a gostar de beijo e abraço. Porque como é que vai namorar hoje- sem beijar e abraçar, né? Exatamente, eu já namorei, Né? já consigo suportar beijo e abraço. Tem outra O pergunta Pedro aqui. hoje já não tem mais, né? Ele, inclusive, com barulho, ele melhorou muito. Ele faz até um curso de bateria, ele toca bateria. Ah, Então, assim, ele já não tem mais a sensibilidade do barulho, né? A luz ele tem um pouco, o toque depende de como pega, depende de como encosta. Às vezes você encosta nele, ele grita, ai, doeu! Né? Então, assim, depende do dia, né? Mas é muito menos hoje do que era antes. Hoje ele melhorou muito. o toque aqui em casa quase ninguém gosta, assim. Eu tenho irmão meu também que não suporta, o Nicolas não suporta. E você quer ver eu querer morrer, a pessoa fazer, e relar. Nossa, isso pra mim é um Deixa eu te fim, falar. dói. Ou gente que fala Não. assim, então, deixa eu falar, e vai pegando Então deixa eu você. te falar. Ah, Aí, não sei o que ela, eu vou afastando. A pessoa começa a conversar comigo em Sumaré, a gente termina em Campinas, porque eu vou andando de costas, assim. E tem hora que eu vou saindo de perto, aí eu levanto, fico em pé, a pessoa tá tudo bem, eu falo, tá tudo bem. Tem uma hora que eu não aguento, eu falo assim, pelo amor de Deus, não rela. é insuportável. É muito, eu não consigo me concentrar na Ai, deixa eu te conversa. falar. E a minha mãe, que é uma fofa, que tá assistindo agora a gente, sabe como é que minha mãe ri, Pedro? Ela vai rir, ela faz assim, você conta uma coisa engraçada pra ela, você fala, nossa, mãe, aí o Pedro falou tal coisa. Ela começa a rir, ela faz, e vem assim na gente, ela pega a Pedro, a gente sai correndo da minha mãe. Quando ela já começa a rir, eu já vou em outro ponto. Exato. Ela tem que ir num ponto e você em outro. Pois E com essa época de coronavírus, você acha que eu tô livre dela, Pedro? Ela tá Não. morando comigo. Aí ela vem rir em mim. Nessa época de coronavírus, pois é, a gente não deixa mesmo de verdade. Então. Olha, outra pergunta que estão fazendo aqui para vocês dois, meninos, é se vocês gostam de música ou têm alguma sensibilidade auditiva. O Pedro estava falando, fala aí, Pedro, da bateria, como que é para você? Eu toco bateria, mas eu comecei a tocar bateria quando eu me interessei pela bateria e quando o som já quase não me incomodava mais. Bacana. Uhum. E assim, eu consigo tocar bateria, isso eu nem sinto que a bateria ela é muito alta. Tá. Qual estilo de música Mas você toca? não é por muito tempo. Tá. Ele fica no máximo meia hora. Tá. Mais que isso já não fica mais. Que estilo de O música? treinamento dele é pouco. Uhum. Mas já é muito. Muito. Que tipo de música que é, Pedro, que você toca? Assim, uns dias atrás eu tava tocando uma música do Beatles. Ah, que bacana. Legal. Você lembra qual que era a música?
Imagine. 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 Imagine é linda, né? bonita. E você gosta de tocar, você acha que conforme você for crescendo, você vai tocar mais jazz, mais rock, mais sertanejo, MPB, Não, Mas o que você vai Opção? tocar? mais pop. mais pop? Mais pop. Uhum. Uhum. E você, Nicolas, com instrumento? Bom, eu gosto muito de saxofone, mas eu ainda não aprendi a tocar. Gosto muito de piano também. Eu até toco, inclusive, às vezes, mas muito pouco, não é com frequência. Eu também gosto de escutar vários tipos de música, inclusive rock e jazz. Eu também gosto muito de rock e jazz. Mas eu também tenho um pouco de sensibilidade auditiva, né? Eu não posso ficar ouvindo músicas muito altas. Uhum. É É. insuportável. Ô Pedro, eu e o meu marido, a gente tinha uma banda de rock. É verdade. Ai, que legal. Inclusive, isso é uma banda de... A gente tinha uma banda de rock, nós dois éramos vocalistas. Eu cantava os vocais femininos, ele cantava os vocais masculinos. E a gente tinha todos os nossos amigos que tocavam os instrumentos, eles eram excelentes. E o Nicolas, ele começou a ir em shows nossos. Também foi uma coisa que a gente conseguiu trabalhar a sensibilidade dele por um tempo, que foi bem interessante fazer isso. Você tem algum hobby, Pedro, preferido ou não? Assim, tem vários. Pode falar. Eu gosto de ler história Aham. e eu gosto de ler livros que nem esse aqui que eu vou Eu pegar gosto de ler. aqui. Uhum. Qual livro que é esse que eu não estou conseguindo ler, que eu estou com os A olhos... Primeira Guerra Mundial. Ah, que Primeira Guerra Mundial. bacana! Nossa, você fala aí bem do Olha Francisco o tamanho Ferdinando ou do não? livro. Tem um aqui maior ainda que é da Segunda Guerra. Deixa eu pegar Nossa, é esse maior aqui. do que esse? É maior ainda. E eu tava lendo isso aqui. Olha isso aqui. A grossura. Eu ensino muito pro 5 Nicolas sobre as páginas a guerras. mais. É verdade. 40 páginas a mais. Interessante, né? Que legal! Eu ensino muito pro Nicolas sobre as guerras, né? Você lembra quando começou a Primeira Guerra? Você lembra as datas? Primeira Guerra, não. 1914, 1914 a 1918. 18, né? Que aí foi quando começou a Gripe 1914 Espanhola. a 1918, é. E aí? E a Segunda. segunda foi em 1939 9. e acabou em 1945. Isso. É. A gente Assim, a gente estuda muito, eu vou ensinando para ele assim, algumas coisas, né? E assim, sobre essas datas aí das guerras mundiais, eu sei mais ainda, até as datas exatas. Legal. Sim. Da Primeira Guerra Mundial, eu sei que ela começou no dia 28 de julho de 1914, ela terminou no dia 11 de novembro de 1919. E a segunda ela começou no dia 1º de setembro de 1939. E ela terminou por volta de dia 14 de agosto de 1945. Uhum. Ela Já acabou posso. depois das quedas das bombas, né, Pedro? De Hiroshima e Nagasaki, depois das bombas, né? Sim, foi nos últimos dias de guerra Nos últimos já dias. estavam caindo essas bombas. Sim. Eu acho o máximo as histórias, assim. A Primeira Guerra Mundial, eu queria estudar um pouquinho mais sobre o Francisco Ferdinando, sabe? Essas coisas. Muita coisa Que eu foi esqueci. o arquiduque que foi assassinado por príncipe. Exato. E muita gente não sabe que a nossa geografia mudou muito depois da Primeira Guerra Mundial, né? Isso é A verdade. região Sim. da Prússia ali, né? Muita coisa mudou, né? Não, realmente mudou porque antigamente tinha um estado poderoso que Sim. chamava Alemanha. Sim. Depois surgiu outro estado chamado Alemanha, que era um estado fraco e pobre. Uhum, exatamente. Bom, fala da questão da fala e o mais complicado. Que a gente já falou da fala, né, dos dois. Sim, Deixa eu ver o que mais. Peraí, só um pouquinho. Com quantos anos vocês fizeram o teste de QI? Pergunto, pois meu filho, com 9 anos, deu muito abaixo, mas não acredito no resultado. Gente, teste de QI, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até as terapeutas que estiverem aí, se estiver médico, pode, por favor, corrigir ou complementar alguma coisa. Teste de QI ó, alguma coisa que estão até querendo tirar, assim, né, da face da Terra, pelo seguinte. Você vem e testa, por exemplo, o QI do Pedro, né? 160. Aí as pessoas querem que ele adivinhe respostas, quer que ele adivinhe coisas que ele nunca viu. Então, confunde muito, né? Ou você pega o QI do Nicolas em algumas... Vamos colocar aí um
80 num geral, numa média do Nicolas. Ah, coitado, ele é incapaz disso e daquilo. Não, ele é capaz de outras coisas que esses 80 não dizem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o teste de QI. O meu é considerado acima da média, eu tenho um irmão também que é considerado acima da média, que é acima de 120, mas isso não quer dizer que nós sejamos. Não sei, nem sei o que isso quer dizer, porque assim, eu tenho que estudar para saber as coisas que eu sei, né? Muito, Sim. tenho mais facilidade para aprender um monte de coisa, isso sem dúvida, mas não sei, não sei até que ponto isso compensa, tá? A gente tem que ter realmente uma escola inclusiva que aceite os nossos filhos como são e trabalhe as habilidades deles, porque às vezes a gente tem uma criança que não usa a fala para se comunicar oralmente, mas ela é capaz de fazer coisas que a gente não tem noção. Aí você entrega um ábaco na mão dela, por exemplo, você descobre que ela é um gênio da matemática, muda. Então Sim, a gente precisa tomar cuidado em alguns aspectos. Mas vejam esse artigo, eu sei que tem o VISC, que é um teste que se faz, se eu não me engano, o VISC é usado. o Visquia. A partir, acho que a partir de Na 6 verdade, anos, se não me engano. na verdade, o Pedro, ele teve que fazer o teste só para reclassificação, Uhum, porque eles exigem que tenha comprovado a superdotação para fazer a, uhum. a reclassificação. Se você não tiver um certo número, eles não aceleram. Sim. Né? Eu nunca, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles não fazem a reclassificação se você não tiver um certo número de QI para fazer a reclassificação. Aham. O que é assim, pode até ser estranho, porque de repente, se você me der uma prova do 7º ano hoje, por exemplo, talvez eu não vá tão bem quanto eu fui lá no 7º ano. Você entendeu por quê? Porque eu Pois vou estar é, estudando aquilo. Não é porque meu QI é acima da média que eu vou é, fazer uma prova do sétimo ano hoje com os pés nas costas. Vai ter coisa exato, que é, todo mundo não sabe responder. Por exemplo, eu estudei muito sobre a perestroika. Não sei como o Pedro está nessa base, mas hoje em dia eu não sei mais quase nada da perestroika. Claro que se eu começar a falar sobre o assunto, Perestroika. dar uma olhadinha, eu já relembro, beleza. Assim como as outras guerras e tudo mais, né? Um monte de revoluções, um monte de coisa. Mas se eu for fazer uma prova hoje do 3º ano do ensino médio, eu não sei como é que eu vou, honestamente, porque eu estou em outra pegada hoje, né? Eu terminei meu doutorado em sim, neurociência, estou estudando. Então, eu estou em outras pegadas. Tem conhecimento que a gente acumula, sem sombra de dúvidas, né? Que a gente não esquece, mas tem coisa que a gente confunde, data, nome, se foi rei, se foi arquiduque, se foi princesa, se chegou em tal praia. Tem coisa que você começa a confundir depois, com o passar do tempo. sim, sim, Então, sim. sei. Vocês entendem quando fazem bullying com vocês? Essa é a próxima pergunta. Vocês têm essa percepção de bullying? Tem. Pedro, você entende? Você já sofreu bullying? Assim, Você entende quando estão fazendo bullying? assim, tem dias que eu não entendo, mas tem dias que eu entendo. Uhum. Uhum. E quando você entende, como você se sente? Se você não quiser falar do assunto, a gente muda também, tá? Assim, quando eu entendo, eu ignoro. Uhum. Quando eu não entendo, eu acho que é uma brincadeira e dou risada. Tá. Uhum. Exatamente. Comigo é a mesma coisa. Quando eu entendo, eu ignoro. E quando eu também, tipo, sei quando é apenas uma brincadeira, eu começo a brincar junto com a pessoa. Porque as pessoas elas têm que entender essa diferença entre o bullying A e a brincadeira. brincadeira. Isso. A brincadeira é quando, tipo, ficam tirando sarro de você e você também leva na brincadeira, e aí depois vocês ficam conversando de boa, vocês ficam fazendo amizade, né? Vocês têm a amizade de vocês particulares, e aí vocês tem essas discussõezinhas de brincadeira. Aí quando é bullying, quando a pessoa fica fazendo com você e você se sente desconfortável, aí já não tem graça. Exato. Exatamente. Bom, a gente vai deixar essa live. Pode deixar gravada, Pri? Pode deixar aqui no Instagram Pode, do Nicolas? Pode? pode, Tá, pode sim. eu vou baixar lá no Instagram do Nicolas agora. Depois a gente pode colocar no YouTube também ou não? Pode. Pode. Eu vou mandar para vocês também depois. Vou pedir para o Alexander te passar o arquivo. Vocês também podem colocar onde vocês quiserem, nas redes sociais que vocês quiserem, sem problema, tá Uhum, bom? uhum. Tá acabando a nossa live, infelizmente. E Infelizmente, eu queria deixar primeiro aqui os meus agradecimentos do fundo do meu coração. Pri, você sabe que eu, né, desde o dia que eu te conheci, você é muito fofa, eu sempre te vejo nos lugares aqui, é uma pessoa fantástica, uma mãe super esforçada, gente, uma mãe que vai em palestra, estuda, foi fazer neuropsicopedagogia, foi atrás de tudo para poder mudar a vida do filho e ajuda também a mudar a vida de outras pessoas. Parabéns pela mãe que você é. Pedro,
Eu não te conhecia, fiquei apaixonada. Hoje eu fui assistir o programa, porque eu não sou de ver televisão, e meu pai ontem ficava falando. Depois o Alexander, não fala para a Pri que eu não te falei, porque eu ajudei a fazer propaganda. Eu falei, não tem problema que você ajudou, parabéns. Mas eu não vi na televisão na hora, e meu pai não parava de falar nisso. Então, pai, beijo, que eu sei que o senhor está aí. Obrigada por você ter participado, tá? Agora eu gostaria, a Pri Beijo agradece, também. e a gente tem um minutinho aí para o Nicolas e o Pedro deixarem uma mensagem para as pessoas, tá bom? Tá bom. Quer começar, Pedro? Quer deixar uma mensagem? Sim, eu conheço a frase de vocês, que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. Uhum. Excelente. Eu Você também gosta estava dessa fazendo frase? um discurso no dia do programa, Uhum. que eu estava falando que as crianças autistas têm que ser incluídas na sociedade, porque elas são humanos. Uhum. Uhum. Você está de parabéns. Você tá de parabéns, Pedro, de verdade. Você deixou a mensagem? E aí eu também falei uma frase que é as diferenças que fazem o mundo. Isso é demais. Eu Isso é concordo demais. com você. Não precisa todo mundo De igual, Pedro? Que verdade. coisa chata no mundo. Ia ser chato se todo mundo gostasse da cor azul. Imagina, o mundo ia ser azul e um dia você tava Uhum. assim, mas o mundo ser azul, não tem vermelho, não tem branco. Exato, a gente ia sentir Pois falta é, de outras então. coisas. A gente ia começar a inventar. É a diferença que faz com que a gente tenha criatividade, né? Uhum. É isso aí. Bom, eu queria muito agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e também queria muito agradecer ao Pedro por ter aceitado esse convite e também muito obrigado, viu, Priscila, que ajudou o Pedro e também bateu esse bate-papo junto com a gente aqui, de verdade, de coração. Eu estou muito feliz. E eu também queria deixar um recado para as pessoas que estão assistindo, que é uma frase da minha mãe, que é: tudo só é 100% possível se você tentar 100%. Ok? É isso. Gente, fiquem com Deus. Obrigado. Aprendam a se Quero respeitar. Lembrem-se sempre, não é porque o seu filho tem altas habilidades, ou tem deficiência intelectual, tem autismo leve, autismo severo, autismo moderado. Todos necessitam ser amados e respeitados. Pri, fala aí da sua mensagem. Quero agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui passando as experiências, já e ajudando mais pessoas, né, e divulgando também o autismo, né, porque as pessoas, infelizmente, hoje são muito mal informadas a respeito. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo para passar a informação correta a respeito de tudo. Né? Então, agradecer a oportunidade e agradecer por estar fazendo essa live com uma pessoa tão experiente como você. Né? É uma honra para a gente, né? Ao Nicolas também, uma graça, um exemplo para a gente. Eu sigo vocês há muito tempo, né? Acompanho sempre vocês e foi um prazer. Muito obrigada. Foram mais de 300 pessoas para te ver, Pedro. Parabéns. Isso é verdade. Parabéns. Você foi o primeiro entrevistado dessa onda do Nicolas. Gente, pessoal, o Nicolas vai Verdade. entrevistar muito mais pessoas. A Bel Kudner, Obrigada. diretriz, também já aceitou ser entrevistada por ele. A gente já está com contato com muitas pessoas para que a gente possa levar informação de qualidade e de verdade para as pessoas e parar com essa guerra de graus de autismo. Aí não tem que existir guerra nenhuma, a gente tem que se unir, tá bom? Ó, um beijo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. Até Tchau, mais. Pedro. Tchau, Tchau. obrigada. Obrigado. Tchau.